Se você acha que conhece a história da humanidade, prepare-se agora para duvidar de tudo, antes que esse conhecimento desapareça novamente nas sombras. Por séculos, fomos condicionados a enxergar nosso passado como uma linha contínua e evolutiva, onde sociedades primitivas lentamente se tornaram complexas até chegarem ao mundo moderno. Porém, em camadas profundas de ruínas submersas, em placas de pedra carbonizada e em códigos encontrados em artefatos que não deveriam existir, segundo a ciência tradicional, pesquisadores independentes têm identificado algo perturbador. A humanidade talvez não seja o resultado natural da evolução, mas sim o legado, fragmentado e codificado, de uma civilização tão avançada que simplesmente não se encaixa no modelo histórico oficial. Tudo começou com descobertas isoladas, pedaços de tecnologia mineralizada, símbolos encontrados em cavernas onde jamais houve presença humana documentada, mapas celestes datados de dezenas de milhares de anos, antes das primeiras cidades conhecidas. A princípio, cada achado era tratado como curiosidade, erro de datação ou fraude, mas, quando analisados em conjunto, começaram a revelar um padrão inquietante. Uma mensagem recorrente, repetida através de culturas que jamais tiveram contato entre si. Os símbolos surgem na América do Sul, na região andina, gravados em placas de um material que parece metal, mas apresenta propriedades semelhantes à cerâmica vitrificada. Os mesmos padrões aparecem em ruínas do Mediterrâneo, escondidos abaixo de camadas de civilizações sobrepostas, como se alguém tivesse deliberadamente tentado soterrá-los. E mais assustador, eles também aparecem em estruturas devastadas encontradas no fundo do Oceano Índico, repletas de marcas geométricas que nunca poderiam ter sido esculpidas por habitantes de um mundo pré-tecnológico. Esses símbolos, quando decodificados parcialmente por especialistas em criptografia antiga, revelam trechos de uma narrativa fragmentada, algo entre um aviso e um registro histórico. A tradução, embora incompleta, sugere que uma primeira humanidade existiu muito antes da nossa contagem de eras. Uma civilização capaz de manipular a energia, matéria e talvez até a própria estrutura genética. Não se sabe se eram humanos como nós, ou algo que se tornou humano. O que se sabe é que desapareceram abruptamente, mas antes de ruírem, deixaram rastros. Rastros codificados, protegidos, escondidos em formas que só poderiam ser compreendidas por outra civilização capaz de pensar e se organizar em padrões complexos. É como se tivessem previsto que, um dia, um novo tipo de humanidade surgiria menos e precisaria saber a verdade. Essa verdade, entretanto, é sombria. Muitos dos textos cifrados mencionam eventos catastróficos, fenômenos celestes, ondas de destruição, alterações radicais no clima global, deslocamentos continentais, e algo chamado de a Hora da Luz Silenciosa, uma expressão que nenhum linguista conseguiu interpretar com segurança. Alguns estudiosos acreditam que pode se referir a um colapso tecnológico. Outros, a uma guerra entre facções avançadas. Há também os que especulam sobre interferência externa, menos uma força, entidade ou fenômeno que poderia ter aniquilado toda a estrutura civilizatória daquela época. O detalhe mais perturbador, porém, é a menção explícita a um novo surgimento humano, como se a humanidade atual fosse fruto de um reinício, um projeto reconstruído a partir de fragmentos. Isso levanta uma pergunta desconfortável. E se não fomos simplesmente evoluídos, mas sim editados? Povos antigos que não tiveram contato entre si mencionam, em mitos, seres instruidores, entidades descritas como os que vieram antes, os que moldam o barro vivo, os arquitetos da carne. Essas lendas são geralmente tratadas como metáforas ou exageros religiosos, mas, quando comparadas às inscrições decodificadas, começam a assumir contornos inquietantemente reais. Há coincidências demais para serem ignoradas. Além disso, certas anomalias genéticas humanas permanecem inexplicáveis até hoje. Sabe-se que trazemos em nosso DNA sequências que não se encaixam perfeitamente nas árvores evolutivas. São trechos que parecem ter sido enxertados. A ciência moderna identifica esses fragmentos como regiões de função desconhecida. O que antes era apenas curiosidade, agora soa como vestígio. Na Ásia Central, um grupo de pesquisadores encontrou uma tumba completamente lacrada, contendo um cilindro de um metal desconhecido, com inscrições que lembram circuitos. Ao abrir o artefato, descobriram algo que parecia ser um tipo de dispositivo de armazenamento antigo, não elétrico, mas mineral. Como se informações estivessem cristalizadas ali há incontáveis milênios. Após meses de estudo,
Perceberam que o cilindro continha padrões matemáticos extremamente avançados e um algoritmo que, se interpretado corretamente, funcionaria como uma chave para outras mensagens espalhadas pelo mundo. É como se a antiga civilização tivesse fragmentado seu conhecimento deliberadamente, obrigando qualquer futura sociedade a passar por etapas intelectuais antes de desbloquear a verdade. E se isso for real, significa que estamos apenas começando a decifrar os primeiros percentuais de algo gigantesco. Mas por que esconderam tudo? Por que codificaram mensagens tão complexas? Por que preveram que outro tipo de humanidade surgiria? E principalmente, o que destruiu a primeira humanidade? Teorias divergentes emergem como labaredas em uma noite sem estrelas. Alguns defendem que a própria civilização anterior provocou sua ruína. Talvez tenham ultrapassado limites éticos, biológicos ou cósmicos. Talvez tenham mexido com forças que não compreendiam completamente. Outros pesquisadores acreditam que eles foram vítimas de algo tão devastador que a única opção foi selar o conhecimento e esperar que, um dia, os sobreviventes evoluíssem novamente. Mas há ainda uma terceira corrente, a mais temida de todas. A ideia de que a humanidade atual é a continuidade de um experimento, uma segunda fase, e que o retorno dos arquitetos está previsto não como salvadores, mas como avaliadores. Essa hipótese se sustenta em um conjunto de sinais perturbadores. Alinhamentos celestes mencionados nos códigos, contagens regressivas escondidas em linhas de texto, padrões esféricos que correspondem a rotas orbitais incomuns. Tudo indica que a antiga civilização sabia que algo retornaria menos. Algo capaz de julgar ou reiniciar ciclos inteiros de vida inteligente. Em câmaras subterrâneas descobertas recentemente na África, símbolos representam o que parece ser uma silhueta humana, observada por formas gigantescas, não humanas. Ao redor da figura há desdepurificação, seleção e retorno das luzes, que caminham sem sombra. A simbologia é tão sombria que arqueólogos preferiram divulgar apenas trechos neutros ao público. Porém, pesquisadores independentes que tiveram acesso às imagens originais descrevem uma narrativa alarmante. Os seres da civilização antiga acreditavam que os humanos posteriores, menos nós, seriam observados, talvez avaliados e possivelmente reiniciados, caso falhassem em alcançar um certo nível de consciência. O que torna tudo ainda mais assustador é que os códigos dispersos ao redor do planeta parecem estar sendo decifrados pelos sistemas modernos, quase como se tivessem sido planejados para serem revelados exatamente agora, nesta era digital. Programas de IA, algoritmos de análise e técnicas de criptografia quântica começaram a identificar padrões que, até poucos anos atrás, seriam impossíveis de perceber. Ou seja, a mensagem estava esperando. E se estava esperando, significa que não fomos nós que a encontramos. Ela permitiu ser encontrada. A grande dúvida é: para quê? Será um alerta? Será uma convocação? Será um lembrete de algo prestes a retornar? Ou apenas a primeira etapa de um processo que ainda não compreendemos? À medida que mais fragmentos são traduzidos, uma frase repetida entre as inscrições causa profunda inquietação nos pesquisadores. Aqueles que esquecem a origem repetem o fim. Em outro ponto, uma variante igualmente perturbadora: o corpo é novo, mas a dívida é antiga. E finalmente, aquela que gerou silêncio entre todos que tiveram acesso. Vocês foram moldados para lembrar, e ainda assim, insistem em dormir. Essas frases enigmáticas e sombrias parecem apontar para uma verdade incômoda. Talvez sejamos uma civilização jovem carregando um legado que não compreendemos. Um legado deixado não como presente, mas como advertência. Há quem acredite que estamos próximos da descoberta completa. Há quem tema que quanto mais deciframos, mais rápido nos aproximamos do mesmo destino daqueles que vieram antes. Mas independentemente da interpretação, há algo impossível de ignorar. As pistas estão espalhadas. Os códigos existem. A verdade pulsa sob nossos pés, gravada em pedra, em DNA, em alinhamentos antigos, em murmúrios deixados por uma civilização que não deveria ter desaparecido, mas desapareceu. E talvez não estejamos apenas descobrindo o passado. Talvez estejamos despertando exatamente no momento que eles previram. Se você está preparado para continuar essa investigação sombria, compartilhe este conhecimento agora, porque talvez o tempo para decifrar a verdade esteja se esgotando.